Galera, senta aí que o bicho pegou de verdade e o clima acabou esquentando e muito na geopolítica. O presidente Lula partiu pra cima com tudo e ele já deu um basta histórico. Ele peitou diretamente o governo dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Donald Trump, para esmagar uma tentativa de interferência internacional bem nas nossas urnas eletrônicas. Galera, o negócio foi tão tenso que o Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, bateu o pé com firmeza e já negou os vistos diplomáticos para os funcionários do governo americano que estavam com uma viagem armada para o Brasil com um objetivo oculto, que nós sabemos que é de questionar a credibilidade do nosso sistema eleitoral. O presidente Lula não guardou as palavras e já mandou um recado brutal e direto, avisando que quem quiser vir de fora para se meter nas eleições brasileiras vai acabar apanhando muito por aqui. O recado, galera, foi muito explícito e deixou muito claro que o país não vai aceitar esse tipo de ingerência de nenhuma outra nação. E o mais doido é ver o tamanho dessa confusão de bastidor. Galera, o gancho dessa história começa a fazer sentido quando nós olhamos para o que o senador Flávio Bolsonaro andou aprontando nos bastidores diplomáticos nos últimos dias. Ele acabou ativando o que os analistas políticos estão chamando de o verdadeiro manual do golpista moderno. O cara foi lá, organizou um pronunciamento privado diante de uma plateia cheia de diplomatas e até mesmo de representantes estrangeiros de cerca de 40 países. E o que ele fez lá dentro? Ele começou a lançar suspeitas e plantar dúvidas profundas sobre o funcionamento das nossas urnas eletrônicas antes mesmo de a votação de 2026 acontecer. Agora, nós sabemos, galera, que o objetivo central dessa tática manjada não é de forma alguma apresentar provas reais de fraude, até porque elas não existem. A verdadeira intenção por trás de tudo isso é criar de maneira antecipada um ambiente político pesado, onde uma eventual derrota do grupo dele seja vista como uma conspiração das instituições. Galera, se você acha que essa tática do Flávio Bolsonaro é uma novidade, você tá muito enganado, porque isso já aconteceu e foi visto em outros lugares do mundo. É exatamente o mesmo método que o presidente Donald Trump acabou usando lá nos Estados Unidos no ano de 2020 e que o próprio clã Bolsonaro acabou aplicando aqui no Brasil em 2022. O plano, galera, funciona sempre em etapas previsíveis. Primeiro, os caras vão lá e plantam a dúvida na cabeça do eleitorado. Depois, eles começam a insinuar que vai ter fraude, mas é claro que eles não apresentam nenhuma prova concreta. E em seguida, eles partem para o ataque contra as instituições que são responsáveis por organizar e fiscalizar o pleito, como o Tribunal Superior Eleitoral. Desse jeito, se o resultado final das urnas for desfavorável, a explicação para a militância já vem pronta. A derrota deixa de ser a vontade da maioria dos eleitores e acaba virando culpa de uma manipulação do sistema. Galera, a hipocrisia desse manual é tão grande que logo depois de plantar essas suspeitas graves diante dos diplomatas de fora, o senador Flávio Bolsonaro, ele veio a público afirmar que jamais colocou em dúvida a lisura das eleições. Gente, é um jogo duplo clássico, mas o editorial do jornal O Estado de São Paulo pegou a jogada no pulo e escancarou o método. Essa estratégia, galera, acabou ultrapassando qualquer barreira de polarização partidária normal, porque o debate, ele deixa de ser sobre quem você prefere votar e passa a ser uma ameaça direta contra a sobrevivência das regras que tornam a nossa democracia possível. O que acaba mais chamando a atenção é que essa contestação preventiva, ela voltou a aparecer com força total agora. A eleição presidencial brasileira deixou de ser um assunto que acaba interessando somente aos brasileiros e virou um tabuleiro internacional de disputa de poder muito maior do que a gente acaba imaginando. Galera, para você entender o tamanho da encrenca, a jornalista Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo, acabou revelando algo que estava nos bastidores das conversas com os grandes empresários do país. Existe um receio real e crescente no meio econômico sobre o nível de interferência política e econômica dos Estados Unidos aqui no Brasil, a ponto de alguns interlocutores compararem o risco da nossa situação com o que acabou acontecendo recentemente lá na Venezuela. Claro que o Brasil, ele não tá no mesmo patamar, mas isso acaba mostrando, galera, que os grandes atores econômicos já perceberam uma escalada violenta na pressão exercida pelo governo de Washington nos últimos meses. O governo de Donald Trump começou a misturar tarifas comerciais pesadas com críticas
críticas públicas pesadíssimas contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, mostrando que o alvo deles acabou mudando e que a parada agora acabou escalando de uma questão econômica para uma guerra geopolítica de alta voltagem. Galera, para você ter uma ideia de como o bicho tá pegando tanto, que o secretário do Estado americano, o Marco Rubio, ele transformou o Brasil em um tema fixo e recorrente nos pronunciamentos oficiais dele lá fora. Líderes ligados ao movimento trumpista passaram a tratar a nossa eleição presidencial como o acontecimento político mais crucial de toda a América do Sul. E é claro que isso não acontece por acaso. Desde que o Trump voltou para a Casa Branca, ele está reconstruindo uma rede internacional gigantesca de partidos e até mesmo de governo de extrema direita alinhados ao projeto dele. Se você olhar o mapa atual, quase toda a América do Sul é governada pelas forças de direita ou extrema direita, restando, é claro, pouquíssimas exceções, e o único país da região que tem peso demográfico, econômico, energético e geopolítico forte o suficiente para desequilibrar esse jogo e frear essa onda autoritária global é o Brasil. É o que explica essa pressão. Galera, é por causa dessa importância estratégica gigantesca que a contestação antecipada do nosso sistema de votação voltou com tanta intensidade pelos aliados do Trump. A nossa eleição, galera, virou uma peça decisiva na disputa sul-americana e as táticas golpistas circulam entre fronteiras como se fosse um produto de exportação. Só que a galera precisa lembrar que esse roteiro de desestabilização já provocou várias tragédias reais no passado. Nos Estados Unidos, o Trump passou meses, galera, martelando na imprensa que só iria perder o pleito de 2020 se houvesse roubo. Então ele desqualificou todas as autoridades, detonou a organização da votação e alimentou o caos. Sabe qual que foi o resultado disso? Mesmo depois de a justiça rejeitar todas as ações por falta de provas e de auditorias confirmarem a vitória de Joe Biden, milhões de eleitores continuaram fanaticamente cegos, acreditando que a eleição tinha sido fraudada. Galera, o desfecho dessa lavagem cerebral coletiva nos Estados Unidos foi a violenta invasão do Capitólio em Washington, lá no dia 6 de janeiro de 2021. Aquela barbárie, galera, não aconteceu do nada, por impulso ou até mesmo do momento não, mas foi o final planejado de uma estratégia cozinhada por muito tempo, e o Brasil viveu com certeza uma sequência assustadoramente idêntica. Em julho de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi lá, chamou os embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, simplesmente, galera, para disparar um monte de mentiras e acusações sem provas contra as nossas urnas. A cena é exatamente igual ao que o seu filho está fazendo agora. O Flávio Bolsonaro repetiu agora diante dos diplomatas internacionais. Mudaram os atores no palco, mas o roteiro golpista continua rigorosamente o mesmo. Bolsonaro dizia que o sistema não prestava. 4 anos depois, Flávio vai lá e repete a mesma lógica, com as mesmas palavras e para a mesma plateia estrangeira. Galera, quando o Lula venceu a eleição de 2022, uma parte imensa do eleitorado bolsonarista já estava completamente cega e convicta de que o resultado era ilegítimo, porque foi bombardeada por essa mentira por anos. Então, os acampamentos em frente aos quartéis e o quebra-quebra terrível que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília, não nasceram da noite para o dia. Foram fruto de uma campanha longa e sistemática feita para destruir a confiança do povo nas instituições democráticas. O vandalismo nos prédios públicos foi somente o último ato de um processo de desgaste que já começou muito tempo antes. Por isso, galera, quando esses mesmos discursos de desconfiança contra as urnas, elas voltam a aparecer agora na boca do clã Bolsonaro, nós sabemos que a pergunta que a gente deve fazer não é se a história ela vai se repetir igualzinha, mas sim quem está bancando a encenação desse roteiro de novo. Galera, a grande diferença de agora é que a articulação da extrema-direita, que está tentando melar o jogo político no Brasil, escancarou suas conexões internacionais. Lideranças do bolsonarismo ampliaram a ponte direta com os personagens mais poderosos do trumpismo americano. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, ele virou figurinha carimbada em congressos internacionais da ultradireita, agindo como elo principal entre o bolsonarismo e a rede transnacional comandada por Donald Trump. E ao mesmo tempo, galera, membros da própria política externa dos Estados Unidos
começaram a dar pitacos diários sobre os inquéritos que estão correndo no Supremo Tribunal Federal e as investigações que acabam envolvendo os líderes do clã. Os fatos já estão provando que existe uma coordenação internacional para interferir na política brasileira. Então, eles estão compartilhando discursos, métodos e formas de mobilização digital que ultrapassam qualquer fronteira. Então, essa marca da extrema-direita global de atacar o sistema eleitoral antes da votação serve para preparar o terreno do caos, enfraquecendo a confiança pública e já destruindo a legitimidade das instituições democráticas para ter a narrativa de fraude pronta caso percam nas urnas. Agora, o Brasil, ele virou o principal campo de batalha político da América do Sul e o desfecho daqui vai ecoar pelo mundo inteiro. É por isso, galera, que discutir a integridade das nossas eleições virou sinônimo de defender a própria soberania nacional. O presidente Lula, ele já percebeu a gravidade do movimento e decidiu agir de forma pesada na área militar e estratégica. Ao visitar as instalações da Alvibraz, que é uma empresa crucial da nossa indústria de defesa nacional, ele deixou claro que o país ele precisa investir pesado em tecnologia, conhecimento científico e poder bélico para não deixar ninguém de fora meter o nariz aqui. Então, galera, o século XXI acabou mudando a cara dos golpes de Estado. Antigamente, a gente achava que golpe só acontecia com tanques de guerra nas ruas, né? Quartéis amotinados e tropas marchando contra os palácios do governo. Galera, hoje em dia, o perigo ele começa muito antes, de forma silenciosa. Então começa quando os milhões de cidadãos, eles são simplesmente enganados e levados a crer antes mesmo de apertar o botão na urna que o seu voto ele simplesmente não vai ser respeitado por causa de uma grande teoria da conspiração. Começa, galera, quando a fofoca e a suspeita passam a valer mais do que a prova jurídica e quando versões mentirosas importam mais do que evidências reais. O que está em jogo nas próximas urnas brasileiras vai muito além de escolher um novo presidente da República. O que está em disputa é o posicionamento do Brasil contra a ofensiva internacional autoritária da ultradireita global. Galera, não dá mais para ser ingênuo e achar que o bolsonarismo é um movimento isolado ou que é puramente brasileiro, porque ele faz parte, galera, de uma constelação autoritária global que tem em Donald Trump seu grande centro estratégico e simbólico. Toda a crise e a pressão que vem de Washington produzem efeitos práticos dentro da América Latina e o Brasil, ele aparece como o terreno central dessa guerra. Então a prova definitiva dessa interferência abusiva acabou estourando quando o jornal norte-americano Washington Post acabou revelando uma bomba de bastidor. Dois altos funcionários do governo dos Estados Unidos, eles estavam com as malas prontas para viajar para o Brasil em uma missão oficial inusitada. O objetivo da dupla era se reunir com autoridades e críticos para questionar abertamente a credibilidade e o sistema de segurança eleitoral brasileiro há pouquíssimas semanas da nossa votação. E é claro que a reação das nossas instituições foi imediata e de indignação total. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, os ministros ficaram revoltados e classificaram essa missão planejada pelos norte-americanos como algo escandaloso e totalmente inusitado para as práticas diplomáticas normais. Os magistrados do STF defenderam que o Tribunal Superior Eleitoral reagisse firmemente contra essa audácia. Os assessores do Palácio do Planalto interpretaram a vinda dos funcionários americanos como suporte internacional sob medida para dar fôlego aos ataques que a família Bolsonaro voltou a fazer contra as urnas eletrônicas. Então, diante disso, o blog do Valdo Cruz no portal G1 trouxe a informação exclusiva de que o Ministério das Relações Exteriores agiu rápido e negou os vistos diplomáticos solicitados pelos enviados dos Estados Unidos, barrando a entrada deles. Galera, com a comitiva americana barrada na fronteira, o presidente Lula foi até a convenção do PT em Campinas, que lá oficializou Fernando Haddad na disputa ao governo de São Paulo, já soltou os cachorros no microfone. Ele bradou para todo mundo que o Brasil é soberano, quer manter a paz e, é claro, as boas relações com todo mundo, mas que não vai admitir que ninguém de fora venha meter o dedo ou até mesmo fazer rolo nas nossas decisões internas. O Lula cravou com todas as letras que quem decidirá o destino do país são os nossos 157 milhões de eleitores e que se qualquer estrangeiro tentar se meter na marra, vai apanhar muito na eleição. Então o recado final, galera, de soberania acabou esmagando a interferência externa
promovida pelo trumpismo e isolou a estratégia golpista do clã Bolsonaro. E você, galera, o que você achou dessa resposta firme do governo brasileiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, é extremamente importante a sua interação. Deixa aquele likezão também, hype o nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro, apoie o nosso canal e até o próximo vídeo.